Todos os seres vivos evoluíram a partir de um ancestral comum. Esse é um fato consolidado por diversos dados e evidências e não é motivo de qualquer controvérsia dentro da biologia atual. Por ser um fato, a evolução biológica é inquestionável. Não há nenhuma razão científica para questionar a teoria da evolução. Portanto, qualquer alternativa à teoria da evolução assume uma posição sem embasamento científico e com modificação que está fora da ciência. Como todas as outras ciências, a biologia se desenvolve pela resolução de problemas e questões ainda não respondidas. Por exemplo, ainda não sabemos exatamente como os processos evolutivos atuam e atuaram na grande maioria dos animais, plantas, fungos e bactérias. A imensa diversidade de seres vivos, boa parte da qual ocorre em território brasileiro, torna desafiador o estudo de todos os aspectos da evolução biológica. Sempre haverá processos evolutivos e formas biológicas esperando por ser conhecidos. Por isso, grande parte dos biólogos dedica-se a descobrir e explicar a ação dos processos evolutivos que levam ao surgimento de novas espécies ou de diferentes estruturas e interações biológicas. Mas as perguntas sobre como os seres vivos evoluíram só podem ser respondidas evolutivamente. O método científico exige que qualquer resposta para essas questões sejam investigadas pela própria ciência. Processos que fogem ao método científico jamais podem ser usados para explicar qualquer fenômeno estudado pela ciência. É isso que acontece com o Deus Criador ou projetista inteligente patrocinado pelos criacionistas. Qualquer que seja o nome desse agente criativo, por definição, ele não pode ser testado pela ciência e, portanto, não pode ser assunto de qualquer pesquisa ou discussão científica. Quem tenta explicar processos naturais, como a evolução dos seres vivos, pela ação de um desenhista inteligente, está auto-excluído de qualquer controvérsia científica e não pode ser ouvido nessas questões. Se quem defende o design inteligente estivesse de fato interessado em questões científicas, saberia que as supostas controvérsias propostas pelo design inteligente já foram resolvidas no século XIX. E isso por meio de evidências totalmente científicas que corroboram hipóteses darwinistas. A indicação de alguém que já se manifestou a favor do ensino do criacionismo como alternativa à teoria da evolução para a presidência da CAPES, que é a agência que concede bolsas para a formação da grande maioria dos cientistas do nosso país, deve nos colocar em alerta. Toda a comunidade científica brasileira deve denunciar e se opor com firmeza a qualquer tentativa de utilizar os recursos públicos para promover posições anticientíficas ou pseudocientíficas. Ideias diferentes devem ser bem-vindas na ciência porque estimulam as discussões que promovem o progresso científico. Mas essa diversidade de ideias não pode ser confundida com a admissão de posições que ignoram o funcionamento do próprio método científico. Também não é possível desconsiderar ou simplesmente desconhecer os argumentos já existentes e os fatos já estabelecidos. E é esse o caso de posições criacionistas que alguns obscurantistas ainda defendem como alternativa ao evolucionismo. As convicções contrárias à ciência, defendidas pelo novo presidente da CAPES, não podem se manifestar de maneira alguma nas políticas, projetos, chamadas e atividades desse órgão do Estado brasileiro, que, de acordo com a Constituição, é absolutamente laico. Em seu artigo 218, a Constituição Nacional reafirma ainda que é dever do Estado promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Qualquer ação que desvie recursos e promova o criacionismo contraria o texto constitucional e vai contra o progresso da cultura científica e a soberania brasileira.